Que bom que, graças à boa sorte, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 329ª noite. Acordada por sua irmã Dinazarda, Sherazade prosseguiu a história da noite anterior. A mãe de Aladim bem percebeu que seu filho queria fazer uso da lâmpada para impedir, se possível fosse, que o casamento do filho do grão-vizir chegasse ao ponto de consumar-se, e não se enganava. Com efeito, quando Aladim foi ao seu quarto, pegou na lâmpada maravilhosa que lá tinha posto, tirando-a da vista de sua mãe, depois que a aparição do gênio lhe causara um tão grande medo. Pegou, na lâmpada e friccionou-a na mesma parte que as outras vezes. Apareceu logo o gênio perante ele. Que queres? Disse Aladim. Eis-me aqui pronto a obedecer-te como teu escravo, e de todos os que têm a lâmpada na mão, eu e os outros escravos da lâmpada. Ouve, disse-lhe Aladim. Tu me trouxeste até agora com que sustentar-me quando precisei. Trata-se agora de um negócio de importância muito diversa. Mandei pedir em casamento ao sultão a princesa Badr-Badur, sua filha. Prometeu-a e deu-me um prazo de 3 meses. Em vez de cumprir a sua promessa, esta tarde, antes de expirar o prazo, casa com o filho do grão-vizir. Acabo de sabê-lo e a coisa é certa. O que te peço é que logo que o noivo e a noiva se tiverem deitado, os arrebate e os traga aqui a ambos no seu leito. Meu amo, replicou o gênio, vou obedecer-te. Tens outra coisa que ordenar-me? Nada mais, presentemente, replicou Aladim. Desapareceu ao mesmo tempo o gênio. Voltou Aladim do seu quarto, com sua mãe, com o mesmo sossego que antes. Depois da ceia, entreteve-se com ela algum tempo acerca do casamento da princesa, como de uma coisa que não o embaraçava já. Voltou ao seu quarto e deixou sua mãe em liberdade para que se deitasse. Ele não se deitou, esperou a volta do gênio e a execução da ordem que lhe dera. Nesse intervalo, tudo se preparara com muita magnificência no palácio do sultão para a celebração das núpcias da princesa, e passou seu tempo em cerimônias e regozijos até a alta noite. Acabado tudo, o filho do grão-vizir, pelo aceno que lhe fez o chefe dos eunucos, retirou-se, e este oficial introduziu em casa da princesa sua esposa e conduziu-o até o quarto em que estava armado o leito nupcial. Deitou-se primeiro. Passado pouco tempo, a sultana, acompanhada de suas mulheres e da princesa sua filha, trouxe a noiva que fazia grandes resistências, conforme o costume das noivas. A sultana ajudou a despir-se, meteu-a na cama quase à força e, depois de a ter abraçado, desejando-lhe que passasse bem a noite, retirou-se com todas as mulheres e a última que saiu fechou a porta do quarto. Fechada a porta do quarto, o gênio, como escravo fiel da lâmpada e exato em executar as ordens dos que tenha na mão, sem dar tempo ao esposo de fazer o menor carinho à esposa, arrebata com grande pasmo de ambos o leito a um instante e leva-o ao quarto de Aladim, onde o coloca. Aladim, que esperava esse instante com impaciência, não consentiu que o filho do grão-vizir ficasse deitado com a princesa. Pega neste noivo, disse ao gênio, fecha-o na retrete e volta amanhã, depois de raiar o dia. Arrebatou logo o gênio, filho do grão-vizir, para fora da cama, em camisa, e levou ao lugar que Aladim lhe indicara, onde o deixou depois de ter lhe dado um sopro que ele sentiu desde a cabeça até os pés e que o imobilizou. Por maior que fosse a paixão de Aladim para com a princesa Badr-Badur, não lhe falou, todavia, largo tempo, quando se viu só com ela. Não receis coisa alguma, adorável princesa, disse-lhe com ar todo apaixonado. Estais aqui segura, e por mais violento que seja o amor que sinto pela vossa beleza, pelos vossos encantos, nunca me fará sair dos limites do profundo respeito que vos devo. Se me vi forçado a chegar a este extremo,
não foi com a mira de ofender-vos, mas para impedir que um rival injusto vos possuísse contra a palavra dada pelo sultão vosso pai a meu favor. A princesa, que nada sabia dessas particularidades, deu muito pouca atenção a tudo quanto Aladim lhe disse. Não se achava de modo algum em estado de responder-lhe. O susto e o pasmo em que estava, de uma aventura tão extraordinária e tão pouco esperada, deixaram-na em tal estado que Aladim não pôde obter dela a palavra. Não ficou por aqui Aladim, tomou partido de despir-se e deitou-se no lugar do filho do grão-vizir, com as costas viradas para a princesa, depois de ter tido a precaução de pôr um alfange entre a princesa e ele, para mostrar que merecia ser castigado com ele se violentasse na sua honra. Aladim, contente de ter assim privado o seu rival da felicidade de que se lisonjeara de gozar esta noite, dormiu com bastante sossego. Não sucedeu assim a princesa Badul-Badur. Nunca na sua vida lhe acontecera passar uma noite tão lastimosa e tão desagradável como esta. E se quiser refletir no lugar e no estado em que o gênio deixara o filho do grão-vizir, julgar-se-á que ele a passou de um modo muito mais desagradável. No dia seguinte não teve Aladim precisão de friccionar a lâmpada para chamar o gênio. Voltou à hora aprazada e ao tempo que acabava de vestir-se. Aqui estou, disse Aladim. Que tens que ordenar-me? Vai buscar, disse-lhe Aladim, o filho do grão-vizir onde o deixaste e leva onde o tomaste no palácio do sultão. Foi o gênio buscar o filho do grão-vizir e Aladim acabava de pegar no seu alfange quando ele de novo apareceu. Pôs o noivo ao lado da princesa e num instante levou o leito nupcial ao mesmo quarto do palácio do sultão de onde os trouxera. Importa observar que nisso tudo não foi o gênio visto nem da princesa nem do filho do grão-vizir. Teria sido a sua figura horrenda capaz de fazê-los morrer de susto. Nada ouviram do que diziam Aladim a ele, só se perceberam do abalo do leito e de seu arrebatamento de um para o outro lugar, e bastava isso para causar-lhes o susto que é fácil imaginar. Acabava o gênio de pôr o leito nupcial no seu lugar, quando o sultão, curioso de saber como a princesa sua filha passara a primeira noite de núpcias, entrou no quarto para dar-lhe os bons dias. O filho do grão-vizir, transpassado do frio que padecera toda a noite, não tendo ainda tempo de aquecer-se tão depressa, ouviu que se abria a porta, logo se levantou e passou para um gabinete onde se despira na véspera da noite. Chegou-se o sultão ao leito da princesa, beijou-a entre os olhos, conforme o costume, dando-lhe os bons dias e perguntando-lhe, sorrindo-se, como se achava da noite passada. Porém, erguendo a cabeça e examinando-a com muita atenção, ficou em extremo admirado de vê-la muito melancólica e não lhe dando a conhecer nem pela vermelhidão que deveria subir-lhe à cara, nem por qualquer outro indício que podia satisfazer a sua curiosidade. Lançou-lhe somente uma vista de olhos das mais tristes, do modo que denotavam a grande aflição ou um grande descontentamento. Disse-lhe então algumas palavras, mas como visse que ela nada respondia, imaginou que se portava assim por pejo e retirou-se. Não deixou, todavia, de suspeitar que havia qualquer coisa extraordinária no seu silêncio, o que o obrigou a ir logo ao quarto da sultana, a quem fez a relação do estado em que se achara a princesa e da recepção que lhe fizera. Senhor, disse-lhe a sultana, isso não deve causar admiração a vossa majestade. Não há noiva alguma que não tenha a mesma discrição no dia em que se segue as suas núpcias. Não sucederá assim daqui a 2 ou 3 dias. Então receberá o sultão, seu pai, como deve. Eu vou vê-la, acrescentou. Engano-me muito se me faz o mesmo acolhimento. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante.
Aladim conseguiu obstar os planos do filho do grão-vizir e impediu as noites de núpcias de sua grande amada princesa Badu-Badur. Que efeitos terá essa ação? E no que lhe poderá ajudar no intuito de conseguir casar com a princesa? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.